Imagine bater em uma porta, esperando ser recebido com carinho. Você espera, animado para ver os rostos do outro lado. Mas, quando a porta finalmente se abre, não há entusiasmo, apenas um convite obrigatório, uma conversa sem entusiasmo e uma xícara de café servida às pressas. Ninguém diz isso abertamente, mas você sente no seu íntimo. Sua presença não é mais realmente desejada. Essa percepção dói. No entanto, é uma dura verdade que nem todos os relacionamentos familiares sobrevivem ao teste do tempo. Muitos pais passam os últimos anos ansiando por um vínculo que antes era próximo e se distanciou, dando desculpas como "eles estão ocupados", "é assim que os jovens são", ou "não quero incomodá-los". Mas, se cada visita parece uma prova de que você é mais um fardo do que um hóspede valioso, por quanto tempo você pode continuar negando o que está diante de você? Se isso lhe parece familiar, então é hora de prestar atenção. Hoje, vou falar sobre as pessoas das quais você pode precisar se distanciar, mesmo que elas compartilhem seu sangue. Vou lhe mostrar por que manter certas conexões pode ser mais prejudicial do que estar sozinho e como, às vezes, a única maneira de recuperar o respeito e a dignidade é criar distância. Fique comigo até o final, porque há uma reflexão final que pode mudar completamente a maneira como você vê seu lugar na vida dos outros. Meu nome é Gabriel, e se você já sentiu que dá mais do que recebe, este vídeo é para você. Vamos começar com uma pergunta. Se alguém que você ama lhe pedisse para dar tudo o que você tem, sem hesitação, você diria sim? A maioria de nós faria isso, porque fomos ensinados que o amor verdadeiro vem com sacrifício total, sem esperar nada em troca, acreditando que o afeto genuíno não requer reciprocidade. Mas aqui está a reviravolta. O que acontece quando esse amor se transforma em uma dívida sem fundo? Uma situação em que você continua doando, mas acaba se sentindo completamente vazio? Esta é a armadilha do amor incondicional, levado ao extremo. Pode nos fazer acreditar que devemos suportar qualquer coisa para honrar os laços familiares. Quantos pais já suportaram ser esquecidos ou tratados com indiferença, talvez até com desprezo absoluto, apegando-se ao pensamento de que eles são meus filhos, eu faria qualquer coisa por eles. Os anos passam enquanto eles justificam cada desprezo, minimizam cada rejeição, recusando-se a ver que o amor que estão derramando não é correspondido. E no final, eles perdem a única coisa que lhes restava a perder: sua autoestima. Imagine um jardim que você cuida há anos, rega com cuidado, que fornece sombra em dias quentes e protege da geada. Com o tempo, essas árvores criam raízes tão extensas que chegam a rachar o solo e minar os alicerces da casa que outrora os protegia. O que começou como um ato de cuidado se torna uma ameaça existencial à sua própria casa. É uma metáfora adequada para um amor que dura muito tempo. Se você dá sem parar, sem pedir respeito ou estabelecer limites, você acaba sendo deixado de lado, tratado como um sofá velho que só atrapalha. Em suas meditações, Marco Aurélio disse que a vida não é medida pelo quanto você dá aos outros, mas pelo quanto de si mesmo você retém no processo. Amar alguém não significa desaparecer até que você se torne apenas uma lembrança agridoce. Não significa aceitar a ingratidão com um sorriso morno ou resignar-se a tornar-se uma mera sombra do que você já foi. Amar com sabedoria significa dar sem trair a si mesmo. Talvez você já tenha passado por essa situação. Você vai visitar seus filhos, ansioso pela alegria de se reconectar. Em vez disso, você se vê distraído, como se estivessem esperando você terminar de falar. Eles dizem: "Me ligue a qualquer hora."
Mas quando você liga, as conversas são curtas e distantes. Mesmo assim, você continua aparecendo, esperando que algo mude ou que eles se lembrem de quem você foi na vida deles. Mas a triste realidade é que, ao insistir tão incansavelmente, você apenas ensina a eles que podem continuar fazendo o mínimo e que você sempre estará lá. Por isso, quero compartilhar algo que pode ser doloroso, mas necessário. Seu amor não pode ser um passe livre para você ser apagado. Se cada visita deixa você se sentindo mais pesado por dentro, se cada reunião parece uma humilhação silenciosa, você não precisa tolerar isso. Não confunda paciência com resignação. Se a porta continua se fechando na sua cara, não fique aí batendo em um amor que não existe mais. Você não pode implorar para que o amor verdadeiro aconteça. Se você tem que implorar, não é mais amor. É um hábito vazio. O medo de reconhecer que a vida continua, mesmo que doa ficar para trás. Agora, aqui está uma verdade ainda mais dura. Uma vez que você aprende a deixar ir, a introduzir uma certa distância saudável, a parar de bater em portas que só abrem por obrigação, você começa a recuperar algo que talvez pensasse ter desaparecido para sempre: seu senso de identidade. Você se lembra de quem você é além desses laços frágeis? Porque, em última análise, a verdadeira medida do amor não é o quanto você dá, mas o quanto você pode perder sem se perder. Dizem que a família é para sempre, que o sangue é sagrado, que esse respeito vem automaticamente com a idade, mas a realidade nem sempre coincide com esses ideais. Muitos pais que deram tudo de si encontram-se agora no limiar de um mundo que raramente se abre, apegando-se à ideia de que o amor justifica tudo, mesmo quando são tratados de uma forma que corrói sua autoestima. Isso nos leva ao segundo ponto-chave: sangue não garante respeito. Muitos de nós crescemos acreditando que compartilhar genes ou ter dado vida a alguém era o suficiente para garantir devoção e gratidão por toda a vida. Mas nem sempre funciona assim. Algumas crianças vão embora sem dar explicações, esquecem aniversários e feriados, ou tratam os pais como uma obrigação que eles mal podem esperar para cumprir. Mesmo assim, há pais que continuam voltando para mais, pensando que um pouco mais de paciência, mais algumas ligações, mais alguns ramos de oliveira de alguma forma restaurarão o relacionamento ao que era no passado. Marco Aurélio também disse: não perca tempo discutindo sobre o que é ser uma boa pessoa, apenas seja uma. E ainda há aqueles que confundem bondade com servidão e continuam a oferecer calor às pessoas que só respondem com frieza. Lembre-se, o respeito deve ser conquistado e cultivado. Se você não o recebe, não é porque não vale a pena, mas porque algumas pessoas nunca aprenderam a demonstrar. Você pode reconhecer a sensação de um nó na garganta quando faz uma ligação telefônica, apenas para que a conversa se esgote em questão de minutos. Ou para perceber que, durante as visitas, sua presença é considerada mais uma intrusão do que um momento agradável. Você pode ter girado em círculos para evitar incomodar alguém, esperando que, se exigir menos e simplesmente seguir o fluxo, eles acabarão te valorizando. Mas tudo o que você sente é uma crescente sensação de decepção. Você se torna a pessoa que espera por migalhas de afeto que nunca chegam na forma que você precisa. Muitas vezes nos convencemos de que, se continuarmos tentando, se continuarmos a engolir nosso orgulho, o problema se resolverá sozinho. Mas a verdade é que a dignidade não pode ser negociada. Se você tem que se encolher ou se silenciar só para permanecer na vida de alguém, então isso não é amor, é submissão. A Bíblia diz: nenhum profeta é homem em sua própria terra.
o que é verdade para muitas famílias. Algumas pessoas são mais gentis com estranhos do que com seus próprios pais. Outros podem sorrir para todos, mas perdem a paciência assim que alguém fala. Eles podem estar olhando para o celular, ouvindo sem prestar atenção, ou interrompendo, como se sua voz não importasse. Enquanto isso, continua-se a suportar, na esperança de que percebam o quanto um significa para eles, esperando que abram espaço para um. Mas eles continuam te subestimando. A coisa mais difícil, mas às vezes a melhor, é ir embora. Não por raiva ou vingança, mas sim por respeito próprio. Se alguém lhe valoriza de alguma forma, sua ausência o fará perceber o que perdeu. Se você não perceber, isso confirma o que você suspeitava o tempo todo. Pelo menos você evitará que sua energia seja despejada em um vazio onde não será retribuída. Essa ideia de dar um passo para trás está alinhada ao estoicismo. Não podemos controlar como os outros se comportam, apenas como respondemos. Então você tem uma escolha: continuar esperando por algo que nunca chega ou reconhecer seu próprio valor. E, se isso requer distância, que assim seja. O respeito próprio também é uma forma de amor. Especialmente nos últimos capítulos da vida, você não pode se dar ao luxo de desperdiçar o amor que você sente por si mesmo naqueles que não o apreciam. Esse é o grande perigo de tolerar a indiferença alheia. Com o tempo, você se acostuma. Você aprende a esperar ser ignorado. Você racionaliza que eles estão apenas ocupados ou que você é muito sensível. Antes que você perceba, ser ignorado se torna normal, e aí está você, à margem da vida das pessoas, engolindo sua dor em silêncio. É uma ladeira lenta e venenosa. Você começa paciente, mas acaba humilhado. E assim chegamos ao terceiro ponto. A solidão não é o pior inimigo. Má companhia é. Somos ensinados a temer ficar sozinhos, como se isso fosse um castigo. Na realidade, a verdadeira ameaça ao seu espírito não é a solidão, mas sim cercar-se de pessoas que te desprezam, que permanecem indiferentes, que te fazem sentir pequeno. Um tempo sozinho e tranquilo, se for tranquilo, pode fortalecer sua mente e seu coração, mas mais companhias podem esgotar você profundamente. Pense em uma casa barulhenta, onde todos falam ao mesmo tempo, mas ninguém realmente se conecta. Você está fisicamente no espaço deles, mas não no círculo deles. Às vezes, por medo da solidão, nos apegamos a relacionamentos que carecem de afeto genuíno. Visitamos nossos filhos por obrigação, não por desejo. Participamos de reuniões onde nossas vozes não são ouvidas. Continuamos repetindo esse padrão porque pensamos: bem, pelo menos não estou sozinho. Mas há outra maneira: aprender a aproveitar sua própria companhia. Como disse Sêneca, o homem sábio pode ser autossuficiente, mas ainda assim aceita companhia genuína quando ela está presente. Não se trata de excluir todos, mas de construir uma vida onde a companhia dos outros seja um complemento ao seu senso de realização, não a única fonte. Se cada interação com um parente ou conhecido específico faz você se sentir pior, por que insistir em forçar esse vínculo? Isso não significa que você rompa todos os laços impulsivamente. Apenas reconheça a diferença entre onde você é realmente bem-vindo e onde você é simplesmente tolerado. Uma criança que te vê como um incômodo. Um amigo que desaparece até querer alguma coisa. Uma reunião familiar onde ninguém te escuta. O que há a ganhar mantendo essas conexões em suporte de vida? Afinal, você não precisa apenas da presença física das pessoas. Você precisa de links reais. Isso começa com encontrar paz e coragem dentro de você.
Escolha relacionamentos e atividades que nutram você. Passe tempo em ambientes onde você é apreciado. Isso não é isolamento, é discernir quais portas devem permanecer abertas em sua vida. Deixe-me perguntar: você preferiria viver cercado de pessoas que mal o veem? Ou você prefere um círculo menor de pessoas que realmente se importam com você, além da satisfação de valorizar seu próprio tempo? A resposta está em suas ações, não apenas em suas palavras. Se você sente que esta mensagem está colocando em palavras algo que você sente há algum tempo, lembre-se de curtir e se inscrever para que outras pessoas que precisam também possam ver. Comente sobre seu país e escreva: minha empresa tem valor, como uma declaração de sua decisão de respeitar a si mesmo. Acredite, os pontos que abordaremos a seguir podem mudar sua maneira de pensar sobre como você aborda os relacionamentos nesta fase da sua jornada. Vamos deixar uma coisa bem clara: estar sozinho e passar tempo consigo mesmo não são a mesma coisa. Um é um vazio emocional, o outro pode ser uma fonte de calma. Se você gosta da sua própria companhia, o silêncio se torna um refúgio. Mas se você continuar perseguindo pessoas cuja única resposta é a indiferença, então cada visita, cada telefonema relutante e cada reunião forçada ressalta que seu tempo e presença significam pouco para eles. É aí que nos deparamos com o próximo obstáculo: o custo oculto de estar sempre disponível. Agora estamos no quarto ponto. É aqui que a verdade muitas vezes começa a ficar desconfortável. A sociedade tende a nos dizer que estar presente para nossos filhos e nossa família é o que demonstra o nosso amor. Que devemos ser sempre os primeiros a chamar, aqueles que dão uma mão primeiro, aqueles que estão ao lado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Raramente é mencionado que cada vez que alguém se oferece como voluntário sem ser solicitado, ou busca a inclusão de alguém que não se esforça, compromete parte de sua dignidade. E muitas vezes ele nem percebe. Alguns pais, por exemplo, passam as últimas décadas de suas vidas esperando por um convite que nunca chega. Fazem favores que ninguém reconhece, planejam suas agendas em torno de outros que mal percebem. Eles ficam perto do telefone, sentindo que estar de plantão significa que ainda são importantes. Mas aqui vai um pensamento preocupante. O amor não é medido pela sua disponibilidade. Se você sempre tem que esperar, desistindo de seus próprios planos apenas para continuar a uma sugestão de conexão, isso não é amor. É dependência emocional disfarçada de devoção. Sêneca disse: a vida é curta demais para passá-la esperando por algo que pode nunca chegar. E muitos de nós fazemos exatamente isso. Desperdiçamos anos esperando por pequenos gestos de calor, deixando que outros ditem nossos dias, sobrevivendo com migalhas de atenção. Ainda mais preocupante é que, se você sempre diz sim, as pessoas aprendem a tratá-lo como uma opção alternativa. Você se torna o plano B, nunca a prioridade, sempre à espera. O verdadeiro mal de estar sempre disponível para aqueles que raramente apreciam isso é que você desperdiça tempo que poderia usar para criar uma vida mais rica por conta própria. Enquanto você espera um convite para ir à casa deles, você pode estar construindo um espaço que você ama. Enquanto você espera ao lado do telefone, você pode estar expandindo seus horizontes e conhecendo pessoas que realmente valorizam você. Quando você se apega ao ideal de que família é tudo, você pode ignorar que algumas famílias são unidas pelo hábito e pela conveniência, e não pelo amor genuíno. Se você se pergunta por que se sente tão vazio, por que cada ato altruísta o deixa mais sozinho, talvez seja a hora de se fazer uma pergunta incômoda.
Você está dando amor de verdade ou está esquivando-se de uma realidade dolorosa? A verdade pode ser que algumas pessoas simplesmente não se importam com você tanto quanto você acha que deveriam. Eles não sentirão sua falta quando você não estiver por perto. Eles não se importam em saber como você está. E enquanto você está ocupado dedicando sua energia a eles, você negligencia a única pessoa que realmente pode animar: você mesmo. Em algum momento você tem que decidir. Você ainda estará disponível para as pessoas que não te procuram, ou você vai começar a se disponibilizar para si mesmo? A vida não termina aos 60.